Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um carro que não é muito conhecido no meio automotivo. Na verdade eu nem sei se alguma vez eu já vi algum canal aqui no YouTube falando sobre esse carro. E o carro em questão é o R8 Gordini, ou o Renault R8 Gordini. Antes de começar a falar sobre o R8, eu vou contar o início da história do Renault Gordini, né? Como ele surgiu e também a passagem dele aqui no Brasil. A história do Gordini, ela se iniciou nos anos 50, né? Aqui no Brasil, pelo menos, quando o Brasil estava dando início à industrialização automotiva, em 1959, através de uma parceria com a Willys Overland, que tinha sede em São Bernardo do Campo, a Renault começou a produzir por aqui o Renault Dauphine, que era um Renault Gordini, só que com outro nome, né? Ele era um carro bem pequeno, bem redondo, um carro com visual que agradava bastante. O motor dele era na traseira e ele não era um motor, vamos dizer assim, entre eixos, né, que ficava antes do eixo traseiro. Na verdade, a composição dele era semelhante à do Fusca. Vinha primeiro o eixo traseiro e depois vinha o motor, como acontecia com o Volkswagen Zé do Caixão também, que era muito comum na época. O motor do Renault Gordini, ele tinha 845 cilindradas, né, o que não chegava nem a ser um motor 1.0, era menos do que 1.0. E ele tinha apenas 31 cavalos, né, da potência, né? O Renault Dauphine, ele vendeu muito bem, mas ele tinha um problema, né? Ele era muito frágil, né? Como ele era um carro francês, né? A Willys trouxe ele para cá e não teve uma boa adaptação da mecânica dele para o terreno brasileiro, né? Que desde sempre teve ruas péssimas para você andar, e se o carro não foi feito especificamente para o Brasil, ele acabava sofrendo. E vamos dizer assim, toda essa fragilidade dele acabou rendendo também um apelido, né? Era muito comum na época o pessoal dar apelido para carros, como o Fusca, que tinha teto solar da época, deixou de ser vendido por conta do apelido, né? O pessoal chamava o Fusca com teto solar de Cornovagen. Aí os caras, frágil demais, não comprava porque o pessoal ficava dizendo que o teto solar era pro chifre dos caras ficar para fora, né? O DKV também, ele tinha o nome de DKV por conta das portas se abriam ao contrário. E quando a mulherada de sair ia descer, dava para ver parte da calcinha da mulher. E aí rendeu o apelido de DKV. E aí o Renault Gordini, ele tinha um apelido de Leite Glória. Na época, vendia um leite em pó com a marca Glória. E o slogan desse leite em pó dizia desmancha sem bater. E aí o Gordini acabou recebendo esse apelido de Leite Glória, né? O Gordini, na verdade eu tô falando Gordini, mas é o Dauphine. Tô errando várias vezes aqui, mas ele exigia uma atenção mecânica dos proprietários que o pessoal não estava acostumado, né? Isso daí para vocês verem que desde o começo o brasileiro não tem o costume de fazer a manutenção de forma correta nos carros, né? E mais uma vez a Renault trouxe um carro para cá, ou melhor, inicialmente a Renault trouxe um carro para cá e que acabou ficando com a má fama também por culpa dos compradores, né? Que não seguia o que o manual do carro mandava. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa má fama, o carro ele acabou se saindo bem e fez a Renault continuar vendendo ele aqui no Brasil através da Willys, né? Algum tempo depois, a Renault ela tentou, né, e conseguiu responder às críticas, né, referente à potência do carro, já que ele era um carro com pouca potência, era uma potência que condizia com a época, mas não condizia com o carro, né? Afinal de contas ele era mais pesado. E ela resolveu mostrar que o carro realmente tinha como ser melhor, né? Então eles trouxeram para o Brasil a marca de um cara que na época era o gênio das pistas, né?
o nome dele era Amedeo Gordini, que na Europa, né, o Gordini ele já vinha preparando alguns motores da marca Renault. Em 1962, a Willys ela lançou o modelo atualizado no Brasil e rebatizou de Renault Dauphine para Renault Gordini, né? Ou melhor, ele era vendido como Willys Gordini. E ele não era só um Dauphine com um nome modificado. As modificações estéticas elas eram bem poucas, quase não dava para ver a diferença visual. Porém, a diferença mecânica ela era bem grande, né? Principalmente no motor, que recebeu um novo cabeçote e a potência saiu de 31 para incríveis 40 cavalos de potência, né? Que já fez uma grande diferença. O câmbio também ganhou uma quarta marcha, que o Dauphine original ele tinha só 3 marchas, então esse daí passou a ter 4 marchas. E a suspensão traseira ela foi totalmente redesenhada, né? E foi reforçada também. Ela foi batizada de Aero-Stable, ou alguma coisa parecida aí na pronúncia. E o Gordini virou um sucesso de imediato. E acabou também limpando a barra da Willys e da Renault aqui no Brasil, né? Mostrando que esse carrinho aí ele era bem valente. E a briga nas ruas brasileiras ela era bem frenética, dando em conta os rivais que tinham na época, né? Eram carros bem diferentes. O Gordini, a concorrência dele era o soberano Fusca, que reinou até não sei que ano aí como primeiro lugar, com um motor que era refrigerado a ar. Ele era, até hoje ele é, né, um carro bem robusto e imparável, tanto que você vê vários rodando aí até sem motorista por aí se bobear, né? Outro carro que tinha como rival dele na época era o Simca 1000, que tinha também um motor traseiro, e depois veio o DKW VMAG com um motor de 2 tempos e tração dianteira, esse já com um motor na dianteira também, né? Era uma disputa bem legal porque os carros eles tinham conceitos diferentes, né? Como por exemplo o DKV tinha tração dianteira, aí você tinha o Fusca com tração traseira, motor traseiro e motor refrigerado a ar, ou seja, eram carros com propostas, né, de engenharia bem diferente. Dentro do... Vocês puderam reparar no Gordini R8, vocês conseguem ver que a evolução, né, dessa escola de motores, né, motor traseiro, a cabine ela é bem simples, né, bem básica. Mas a posição de guiar ela foi criada pensando nas pistas, né, que era o interesse que eles tinham, né? E para provar que o Gordini era resistente mesmo, a Willys ela fez algo que para a época, né, vamos considerar que era inacreditável. Em 1964, no Autódromo de Interlagos, eles pegaram o Gordini brasileiro, né, vendido aqui no Brasil, completamente de fábrica, assim, sem fazer nenhuma alteração, né, e colocaram ele para rodar de forma ininterrupta por 22 dias e 22 noites seguidas. Isso realmente aconteceu, né? O carro rodou mais de 50 mil quilômetros em Interlagos em sequência. E ele quebrou mais de 20 recordes mundiais de distância. Um detalhe legal sobre essa corrida é que o Gordini ele só parou porque um dos pilotos acabou dormindo no volante e acabou capotando o carro na curva do Sol. Só que o legal é que o motor do carro continuou funcionando. Então foi uma forma aí que a Willys teve de provar que o carro ele era realmente resistente. E na pista de corrida, a equipe Willys, né, de competição, ela também fez história com o Gordini. Carros como o Gordini e o sedã Interlagos também, da própria Willys, eles eram pilotados por pilotos que da época eram os grandes, né, o Bird Clemente e o Wilson Fittipaldi. E um outro piloto que provavelmente ninguém nunca ouviu falar, que é o Emerson Fittipaldi, né? O Bird Clemente, inclusive, ele ficou famoso no mundo inteiro por pilotar o Gordini de lado, né? É quase como se fosse um drift, né? Derrapando as 4 rodas dele para compensar a traseira pesada
E ele acabou vencendo carros bem maiores, como o Simca V8 e o FNM 2000. O Gordini brasileiro, ele, apesar de pequeno, né, ele dava bastante trabalho nas pistas. Agora, voltando para a França, em 1962, a Renault ela lançou o sucessor do Dauphine, né, o Renault 8, que ficou chamado de R8. Ele deixou de lado todas aquelas linhas redondas que o Gordini tinha. Ele adotou esse visual mais quadrado que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Tem essa diferença entre os dois carros. A receita mecânica ela continuava a mesma, motor e tração na traseira. Só que a Renault ela queria repetir o sucesso das pistas e chamou o Amédée Gordini de novo, né? Com o plano de criar um carro que permitisse que qualquer jovem comprasse o carro, entrasse nele e fosse direto para a pista, sem precisar fazer nenhuma modificação. E esse carro ele tinha que custar o preço de um carro de rua comum. Então, em 1964 foi lançado o R8 Gordini. O feiticeiro, que era assim como eles chamavam o mecânico Amédée Gordini, ele pegou o motor original de 1.100 cilindradas, fez de novo a magia dele, né, no cabeçote de alumínio, câmeras hemisféricas, 2 carburadores Solex, e o carro saltou para 95 cavalos. Ele alcançava os 170 quilômetros, né? Para a época, lembrando que isso era 1964, era algo bem, vamos dizer assim, fora do comum, né? O carro que a gente está usando aqui no jogo hoje, ele é uma evolução do R8, né? Ele tinha o motor 1300, que foi lançado em 1963. Ele subiu para 1265 cilindradas, né? Lembrando que eles sempre arredondam, tá? Para não ficar 1.25, né? Eles arredondam aí sempre para cima. Essa versão ela ganhou carburador duplo Weber e um câmbio manual de 5 marchas, bem escalonado, né? E o carro ele rende 103 cavalos brutos para empurrar apenas 850 kg. É um peso bem leve para um carro de 100 cavalos. A versão que eu estou usando aqui no jogo, eu apliquei também apenas um turbo, um kit turbo e também os pneus de corrida que já são comuns de ser usado aqui no jogo. Com o kit turbo ele ganhou 17 cavalos a mais, né? Lembrando que é assim, aqui no jogo o kit turbo ele é um pouco mais realista, tá? Tem algumas limitações do que a gente pode fazer. Não é igual na vida real, que se eu quiser pegar um turbo de caminhão Scania e meter no carro eu posso fazer, né? Ele é bem mais limitado quanto o que a gente pode fazer. Então por isso que você está vendo ele andar um pouquinho mais rápido aqui na pista. Porém ele não teve nenhuma alteração de mecânica além do turbo, tá? Suspensão e transmissão é original e no final do vídeo você vai ver que eu deveria ter mexido na transmissão também, né? Outra coisa que vocês vão conseguir perceber no vídeo, talvez já tenham até reparado, o Gordini ele é um carro um pouco arisco para guiar aqui na pista. Como o motor ele está pendurado totalmente na traseira, atrás do eixo traseiro, a frente dele fica muito leve. Então é muito fácil você se perder na pista. Isso deixa a direção até um pouco divertida aqui no jogo, né? Em comparação aos outros carros que eu guiei, ele é um carro bem legal de dirigir. Eu acredito que se eu tivesse mexido um pouco mais nele, poderia até ser que eu tivesse vencido essa corrida, porque mesmo com toda a dificuldade, né? Lembrando que ele é um carro da década de 60, ele consegue ser um carro de retomadas bem legais aqui. É como o pessoal fala, né? Ele é um carro raiz, né, sem nenhuma assistência eletrônica. Tem as assistências do jogo, mas as assistências que eu deixo elas são as mesmas para todos os carros, então é um equivalente de época, né? Mas voltando aqui para falar um pouco mais do carro, a engenharia desse carro ela tem soluções que, para a época, né, vamos dizer que são soluções bizarras, né? Ele foi um dos primeiros carro familiar, né, carro comum mesmo, do mundo, a vir com freio a disco nas 4 rodas de série. E outra coisa também que a Renault colocou nele para aguentar os trancos da pista foi uma suspensão traseira diferente que usam 2 amortecedores por rodas, ou seja, o carro ao invés de 4, né, ele tem 6 amortecedores, 2 na frente e 4 atrás. Isso é para controlar a oscilação do motor que fica atrás do eixo traseiro. Outra curiosidade que acaba se tornando bem icônica e que
você só descobre se você pesquisar bem. A versão 1300 ele tinha 2 tanques de combustível, né? Um tanque normal que ficava na traseira e o tanque que ficava na dianteira, né? O tanque na traseira ele era para um rally mais longo. E eles instalaram um segundo tanque de 26 litros na dianteira do carro, embaixo do capô dianteiro. O piloto ele mudava de tanque girando uma torneirinha que tinha no painel, e a vantagem desse segundo tanque de combustível na frente é porque ele adicionava um peso extra no eixo dianteiro e aí melhorava a estabilidade do carro nas curvas. Toda essa engenharia ela deu bastante resultado. O R8 Gordini ele venceu carros como o Porsche 911 e também alguns carros da Alfa Romeo, os rallies que foram travados na montanha. Ele venceu o icônico rally chamado de Volta a Córcega, acho que é assim que se pronuncia, venceu 3 vezes seguidas em 64, 65 e 66, além de vitórias esmagadoras no Rally San Remo. Vale lembrar que o maior legado do Renault Gordini R8 em 1966, a Renault criou a Gordini Cup, que foi a primeira Copa monomarca de turismo do mundo. Ou seja, era só carro da Renault que corria. Essa Copa ela acabou se tornando um sucesso lá na França, né, entre os jovens da época, já que eles compravam o carro na concessionária e podiam entrar na corrida do jeito que o carro era. Eles iam rodando até o autódromo, né, corriam, batiam um no outro, retrovisor com retrovisor, e voltavam para casa com o mesmo carro e podia ir trabalhar ou curtir a vida deles. Foi nessa Copa que grandes lendas da Fórmula 1 aprenderam a pilotar no limite, como o tricampeão Alain Prost e o mestre do rally Jean Ragnot. O Gordini R8 ele saiu de linha em 1970, né, encerrando a era de ouro dos esportivos puristas de motor traseiro da Renault. Hoje, um exemplar desse é bem difícil de ver à venda, ele é realmente um carro de colecionador. Eu nunca vi esse carro, a primeira vez que eu vi esse carro foi no Gran Turismo, acho que no Gran Turismo 6. Eu não sei se ele existiu no Gran Turismo 4, né? Eu falo isso porque o Gran Turismo 6 ele tem muitos carros que vieram do Gran Turismo 4, mas a primeira vez que eu vi esse carro foi no Gran Turismo 6. Infelizmente eu não tive a chance de ver um carro desse na rua. O máximo que eu vi foi o Gordini normal que a gente teve aqui no Brasil, né? Mas graças aí ao Gran Turismo, né, a gente consegue ter uma vista um pouco mais detalhada desse carro, né? Cruzando aqui a linha de chegada de Nürburgring, eu confesso que foi o carro mais legal que eu já pilotei aqui nesse jogo, porque ele é um carro comum, mas que foi feito para pistas, né? E esse tipo de carro ele acaba sendo sempre até um pouco mais legal de guiar, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre um carro que provavelmente ninguém conhece e ninguém é muito amplo, né? Mas pouca gente conhece, e eu espero que agora com esse vídeo um pouco mais de pessoas passem a conhecer ele, né? E se vocês gostaram, por favor, eu peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal para incentivar a produzir mais. Valeu, falou e até mais.